Devemos dizer não em momentos quando não temos vontade de fazer algo, não nos acrescenta, não temos tempo ou nos deixa desconfortável. Se algo não traz benefícios no nível pessoal, profissional ou social, não faz sentido usarmos o nosso tempo limitado nessas atividades. Não devemos aceitar fazer algo que nos obrigue a sair da nossa zona de conforto quando não nos sentimos preparados para fazer. Ao dizer sim, quando intimamente queremos dizer justamente o contrário, pode causar vários prejuízos. Pessoas, por exemplo, que compram coisas que não desejam por dificuldade de se impor à insistência do vendedor. Comparecem a compromissos indesejáveis ou aturam relacionamentos tóxicos ou abusivos. Essas são inúmeras as circunstâncias que tanta gente aguenta por medo ou incapacidade de falar um sonoro não. É uma dificuldade que não se supera de uma hora para outra, mas que pode sim ser vencida com algumas mudanças de atitude. A primeira delas é compreender que dizer não implica em frustrar o outro e colocar limites, mas também reconhecer em si os próprios limites. Muitas pessoas aprendem que amar verdadeiramente o outro significa não dar limites a ele, como se amar fosse nunca frustrar e permitir que o outro faça o que bem entender. Essa é uma ideia perigosa, pois quando nós permitimos tudo, damos espaço para construirmos uma relação ruim, que muitas vezes se torna insustentável, insuportável, abusiva. O limite é a condição de uma boa relação. É ele que define o que é bom e o que é ruim, permitindo que seja praticado o que faz bem a ambos e deixando de fora tudo o que faz mal. Em muitos casos, a dificuldade de falar não surge na infância. A criança pode desenvolver a fantasia de que, para ser amada, precisa sempre dizer sim, e tal comportamento se torna parte da personalidade, acompanhando o indivíduo da vida adulta e gerando sérios transtornos à vida pessoal. Além disso, pais que acreditam que o amor verdadeiro é incondicional tendem a entender a frustração como falta de amor. Essa verdade, que muitas vezes é inconsciente, é transmitida aos filhos. Amar tem mais a ver com não abandonar do que satisfazer as vontades do outro. E é isso que temos que ensinar às crianças. Para algumas pessoas, dizer não é sinônimo de magoar alguém, de entrar em uma discussão com prejuízo para as relações sociais. Quem tem dificuldade em dizer não costuma ter uma estrutura de ego frágil. São pessoas que não se conhecem bem e por isso não respeitam os seus próprios limites. Muitas têm dificuldade de se colocar diante da vida e dos outros, mas é necessário aprender que em determinadas circunstâncias, se impor e dizer um não é a palavra mais adequada e bondosa que podemos dizer a alguém. Na ânsia de não magoar os outros, há quem acabe machucando emocionalmente a si mesmo. O impacto de não saber pontuar limites é um grande sofrimento psíquico que abala as estruturas internas e a saúde mental. Quando ficamos muito responsivos, agindo o tempo todo com o objetivo de agradar o outro, sem nos darmos conta do que realmente queremos, do que realmente é importante para nós, não são apenas os limites do que é bom ou ruim na relação que se apagam, mas principalmente os próprios limites do eu. É comum essa pessoa não saber do que ela gosta e do que não gosta, do que faz bem ou mal a ela, do que é bom ou ruim. Ela perde a capacidade de realizar julgamentos importantes para a sua vida. É como se ela sempre precisasse do olhar do outro, do julgamento do outro para decidir sobre a própria vida, as próprias vontades e desejos. A pessoa vai gradualmente se aniquilando e criando situações sociais, emocionais e financeiras com as quais não consegue lidar com o passar do tempo. Isso pode causar transtornos somáticos, ou seja, a pessoa pode adoecer por isso. Muitas vezes a doença é um simples não que a pessoa não conseguiu verbalizar. Acho que ficou claro porque dizer não é tão importante, certo? Agora eu vou falar algumas formas de quebrar esse hábito. Entenda que dizer não tem nada a ver com falta de amor. Pelo contrário, quem ama diz não para proteger a relação, a si mesmo e o outro. Você pode sim ser uma pessoa que tem limites, e ter limites é bom. São os limites que tornam você uma pessoa única e autêntica.
Se necessário, diga ao outro que seu não nada tem a ver com a falta de amor e explique os seus motivos. O porquê de você não poder atender aquele desejo ou vontade. E diante de uma necessidade do outro que não possa atender, você ainda pode ajudá-lo a encontrar saídas, mesmo que quem tenha que fazer algo seja a própria pessoa. Saiba que, em última instância, somente você é quem pode saber se algo lhe faz bem ou mal. Então, somente você pode comunicar esse limite ao outro. Se não comunica, está deixando de fazer a sua parte para a construção de um relacionamento saudável. E quando ele se torna insustentável, você já sabe onde está a sua parcela de responsabilidade. Pratique o autoconhecimento. Precisamos conhecer e respeitar os nossos limites, ao mesmo tempo que ajudamos os outros a perceber os limites da vida. Se possível, faça terapia. Isso ajuda no autoconhecimento e, consequentemente, a se respeitar. Liste as consequências, escreva 2 listas, dizer sim e dizer não, e avalie as possibilidades. Aceite que não é culpa sua a pessoa que pede algo estar na situação em que se encontra. Você pode encontrar quem não aceite ouvir um não, e é justamente para essas pessoas que você deve dizer não. Se alguém reage mal, é um problema da pessoa que não sabe lidar com frustração. Não tome para você o que não é seu. Fale para a pessoa que não poderá fazer o que ela lhe pediu, mas diga que teria prazer em contribuir de outra forma. Ganhe tempo. Se você não consegue negar imediatamente, peça um tempo para pensar. Aprender a dizer não sem culpa é um dos hábitos mais importantes e que mais contribui para o nosso alinhamento e felicidade.